Amém. Por favor, amado irmão, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, formando o último livro do Pentateuco, ou Torá, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós estamos meditando nesse livro porque estamos em dezembro, um novo ano se aproxima e a gente tem planejamentos, nós temos agendas. Você deve estar comprando aí uma agenda nova, de repente, ou pegando aquelas folhinhas que dão, não sei se dão mais essas folhinhas, né, de calendário do ano. Então, você está aí fazendo planejamento, enfim, para o ano que vem, para 2026. Isso é muito, muito bom. E Deuteronômio, ele é um livro que, quando Deus renova a vida da nação de Israel, depois de um período de 40 anos, transitando pelo deserto, depois de ter saído ali do Egito por mão de Moisés, depois das 10 pragas, eles caminham aí 40 anos no deserto e uma nova geração de fé nasce e eles vão entrar na terra prometida. Moisés já tem 120 anos quando fala esse livro são 5 mensagens maravilhosas, 5 discursos, 5 pregações maravilhosas de Moisés, e são últimas palavras desse grande homem de Deus, e ele vai então guiar esse povo por meio desses discursos para entrarem e prevalecerem e conquistarem a terra prometida. Então é um livro muito importante. Deuteronômio foi um livro, por exemplo, do deserto, de tentações para o Senhor Jesus. Foi com esse livro que o Senhor Jesus usou para vencer as tentações que lhe foram feitas, diz o livro de Evangelho de Lucas, de toda espécie que ele teve. Ele usou esse livro para vencer as tentações que o diabo fez contra ele. Mas também Deuteronômio é um livro importantíssimo, porque ele revela de forma surpreendente a graça de Deus diante do fracasso no deserto. Toda uma geração pereceu no deserto pelo seu pecado e incredulidade, e esse livro mostra a graça de Deus. Esse livro mostra uma segunda chance. Esse livro chama ao arrependimento e diz: olha, você não precisa viver o que você viveu a vida inteira, você não precisa andar onde você andou, você não precisa ter essa vida que você teve anteriormente, você pode ter uma nova vida, um chamado ao arrependimento. É um livro cheio, transbordante da graça de Deus, onde Deus nos chama a viver uma nova vida ao lado dele. Mas também é um livro que de maneira extraordinária recomenda, mostra para a gente como recomeçar a nossa vida em Deus. Em Deus, quando Deus renova a nossa vida e nos dá chances de vencer. Esse é o tema desse livro maravilhoso. É um livro que explora a eleição, a aliança e a obediência como fórmulas, como chaves, como armas poderosas para prevalecer. Deus nos escolheu, nós andamos em aliança com Ele, no sangue de Jesus e em obediência. Aqui está a forma de você vencer. Isso é invencível, invencível. Deus quer você, Deus amou você, Ele fez uma aliança na cruz e você obedece. Pronto, acabou. Não tem inimigo, não tem fortaleza, não tem nada que vai adiante de você. Deus vai prevalecer. Que coisa fantástica com esse livro. É um livro que explora essa eleição, é um livro também que nos prepara para alcançarmos a vontade perfeita de Deus. É um livro que mostra para a gente como a vontade de Deus pode ser feita na nossa vida. É um livro, por exemplo, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele coloca as coisas no eixo, ele coloca as coisas dentro da prioridade certa. Ele bota você dentro do equilíbrio da vontade de Deus, de você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deuteronômio nos chama a gratidão, de olhar para o passado, ver os nossos fracassos, ver de onde
sairmos da escravidão e glorificar esse Deus de toda a graça que nos salvou em Cristo Jesus e que nos chama ao arrependimento e uma nova vida, uma nova oportunidade, mas também é um livro que nos chama à obediência ao Deus da aliança, o Deus dessa aliança eterna que nos chama a servir a Ele acima de tudo, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer situação, de lutas, dificuldades. Eles vão passar 30 anos, que é mais ou menos o período do livro de Josué. O livro de Josué, ele percorre um tempo de 30 anos. Esse livro de Deuteronômio prepara eles para esse momento de 30 anos de guerras, batalhas e lutas, que para eles são todas impossíveis. Eles não têm como vencer, eles não têm como prevalecer em toda aquela situação, e eles vão ver a mão poderosa de Deus em tudo aquilo, em cada vitória, em cada momento, em cada luta, em cada batalha. Então, um livro que prepara a gente para exatamente ver a mão de Deus nessa aliança maravilhosa, mas também nos chama a esperança, porque nós podemos ter esperança. Por quê? Porque nós temos um Deus soberano de amor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da glória, o Criador dos céus, da terra e do mar, e tudo quanto neles há. Quando Jesus vai ser levado aos céus, naquela ascensão maravilhosa, ele diz: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra, e eu estou com vocês todos os dias, até o fim. Então nós podemos ter esperança, nós podemos encarar a vida, olhar o amanhã, não sob a ótica do problema, mas sob a ótica do soberano, eterno, onipotente Deus de amor. É isso que esse livro nos chama, meus amados irmãos. Então Moisés está com essa nova geração, ele vai preparar essa turma, esse povo da fé, para poder enfrentar esses desafios. E assim a gente também. Cada ano eles vão aqui sair, eles vão fazer uma transição. Eles vão sair do deserto. Todas essas pessoas que nasceram no deserto, eles nasceram no deserto, a maioria deles nasceram no deserto, e agora, depois de 40 anos no deserto, eles vão sair do deserto para a terra prometida. Então essa transição é um momento de desafios, testa a nossa fé, testa a nossa integridade, a nossa santidade, o nosso caráter. Tudo em nós é testado em momentos de transição. E nós estamos passando de 2025 para 2026. Oportunidades antigas que você teve, você vai ter novamente, e que você possa glorificar a Deus em todas elas. Oportunidades novas vão vir na sua vida em 2025. Algumas você nem sabe, vão aparecer. Outras você já espera, já tem uma expectativa. Você vai ter lutas, algumas que você sempre teve, vão se repetir em 2026. Okay? É um engano esse negócio, essa psicologia positiva furada, de não, tudo vai ser só brilhos, né? Só purpurina aí e tal. Isso é mentira, né? No mundo vocês vão ter aflição, mas tem um bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a Bíblia não nos engana. Quando nos coloca o pé no chão, eles vão ter batalha, mas o Senhor vai lutar conosco. Você vai ter batalhas novas, mas que em tudo Deus seja glorificado, que em tudo você seja fiel ao Senhor, que em tudo você glorifique ao nome do Senhor, meu amado irmão, que você possa fazer a vontade de Deus. Você tem planos, mas Deus tem a sua vontade, boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que eu quero expressar para você. É essa vontade, o meu objetivo, diferentemente do que muitas pessoas fazem quando vão fazer um planejamento de final de ano na igreja, ela fala os seus sonhos, você é lindo, e tudo vai dar certo, você é maravilhoso. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer para você que Deus tem uma vontade para a sua vida. Essa vontade é boa, essa vontade é perfeita e essa vontade é agradável. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tem a respeito de nós, porque os meus pensamentos são mais altos, mais elevados, mais sublimes, melhores do que os vossos pensamentos.
Você não pode ter planos melhores do que o de Deus para a sua própria vida. Os seus planos são temporais, os seus planos são limitados pela sua própria perspectiva, capacidade, visão de vida, limitação de visão até do futuro, do agora inclusive. Deus não. Deus está vendo tudo, Ele é o Deus da história, Ele enxerga tudo, Ele enxerga o amanhã, Ele enxerga até o último dia da sua vida, Ele tem um caminho extraordinário para você, para dar um fim à sua vida, para levar você a uma vida extraordinária nele. Então meu propósito não é alimentar a sua vontade, mas é fazer você guiar a sua vida no caminho de Deus. Porque guiar você para a sua própria vontade, qualquer um faria, mas a Bíblia nos chama a viver a vontade de Deus. E você precisa confiar em Deus e andar em fé, em obediência ao Senhor. É isso que a Bíblia nos chama. A colocar a nossa vida, fazer uma agenda segundo Deus. A dizer, Senhor, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. Assim como o Senhor faz nos céus, faz na minha vida. Em cada área da minha vida, em cada detalhe da minha vida, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio no Teu amor, na Tua graça. E eu me entrego a Ti completamente. Eu me rendo a Ti totalmente. Porque eu confio em Ti, Senhor. E eu não quero nada em minha vida que não seja a Tua vontade. Eu não quero nem uma capa, nem barras de ouro ou de prata que não sejam da Tua vontade na minha vida. Como aconteceu com Acã, ele estava ouvindo esse texto, ele estava ouvindo essa mensagem que vocês estão ouvindo agora. Mas quando Jericó foi destruída, e Deus disse: ninguém pega nada dessa cidade, porque tudo aí está amaldiçoado, ele tomou escondido para si cargas, tesouros, ouro e prata. E aquilo foi a derrota para ele e para a nação de Israel. Eu não quero nada na minha vida que não seja a vontade de Deus, porque eu confio nele, eu confio no seu amor eterno. A minha vida está totalmente entregue nas mãos de Deus, 100%. É isso, irmão, é isso. Isso é o Evangelho. Isso é planejar a vida segundo Deus. Josué vai dizer no final do livro dele, 30 anos depois desse texto que você está lendo comigo: eu e a minha casa seremos assim. É isso. E o capítulo 1, versículo 8, eu quero ver hoje com vocês 5 primeiras lições para um novo começo em Deus. 5 lições para um novo começo em Deus. Capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 8, diz assim: eis que a terra que eu pus diante de vocês, para que vocês entrem e tomem posse da terra que o Senhor com juramento deu aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. É interessante, irmãos, porque quando Moisés diz isso, ele diz isso para ex-escravos. Eles não tinham nada no Egito. Há 40 anos antes eles eram escravos, estavam sendo consumidos como lenha, como combustível para produzir riquezas para o Egito. Eles simplesmente eram lenha no fogo para produzir alguma coisa no Egito. Meus amados irmãos, e aqui está Deus dando a eles uma terra que mana leite e mel, dando a eles um lugar maravilhoso, espaçoso, água em abundância, tudo que tinha sobre aquela terra. Meus irmãos, e Deus está chamando eles para um plano de graça extraordinário. E é isso, é o primeiro ponto, é que você precisa saber quais são os planos da graça de Deus para você. É isso que você precisa saber. Meu Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para a minha vida? Quais são os seus propósitos para mim? Isso tem que estar claro na sua mente. Isso tem que estar nítido para mim e para você. O que Deus quer para a minha vida em 2026. O que Deus quer para mim pelo resto da minha existência. Eu lembro quando eu era novo convertido, parece que isso não ficava claro muito para a gente ficava perguntando: qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus para a minha vida? E a gente ficava
ficava lá, um monte de adolescente, querendo servir a Deus e perguntando essas coisas. Mas está muito claro para a gente: Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Isso é muito claro na Bíblia. Deus quer que você tenha uma vida de comunhão profunda e maravilhosa com Deus. Deus quer que você seja parecido e cada dia mais, de glória em glória, mais parecido com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, a vontade de Deus é essa: a vossa santificação, que vocês se abstenham de toda imoralidade sexual. Pronto, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja na igreja. A vontade de Deus é que você ame os seus irmãos. A vontade de Deus é que você seja instrumento da glória dele. A vontade de Deus que aonde ele colocou você, no trabalho, na escola, na vizinhança, você seja instrumento do seu amor, da sua graça. Essa é a vontade de Deus. Então é muito claro, meus irmãos, é muito nítido. E veja, Deus tem planos muito mais elevados para nós. Porque tudo isso que eu disse para você é eterno. Tudo isso que eu disse para você agora é eterno. Isso vai ser para sempre. Isso ecoa por toda a eternidade. Nós fazemos planos e eles são bons, às vezes. E é isso que nós vamos pensar: será que o plano que eu estou fazendo está de acordo com a vontade de Deus? Será que o plano que eu estou fazendo ele está alinhavado com a vontade de Deus? Os nossos planos estão limitados aqui. E não quer dizer que isso seja ruim e que nós não devamos fazer planos. Não é isso. Mas nós devemos colocar, irmãos, as prioridades. Aquilo que é eterno precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos inverter, nós não podemos fazer inversões na nossa vida. Nós não podemos colocar aquilo que é mais importante e significativo em último lugar. Não, nós vamos colocar a nossa vida espiritual na frente de tudo. O seu relacionamento com Deus é mais importante que qualquer coisa. Não há nada mais importante do que a sua comunhão com Deus, que é tudo que você vai levar daqui. É o seu relacionamento com Cristo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não, meus irmãos. Aquilo que é mais importante, nós devemos colocar como o mais importante. O mais importante sempre deve ser o mais importante. Como Moisés atravessou o deserto, com a sua vida de comunhão com Deus, com a sua vida de oração. Foi ali que ele atravessou o deserto. Porque aquelas pessoas, milhares de pessoas morreram no deserto. Porque eles estavam em rebeldia contra Deus, porque eles estavam indo contra Deus. E eles não tinham uma vida de oração, eles estavam buscando o Senhor. E por que você está vendo aqui, tomando a liderança da nação de Israel, Josué, Caleb e outros homens? Porque eles perseveraram em servir o Senhor, em servir o Senhor. Então, você tem que ter muito claro, muito nítido, que aquilo que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar na sua vida. Foi o que nós vimos na semana passada. O primeiro e o mais importante mês do ano, Deus coloca um novo calendário para Israel. É uma nova cultura, uma nova nação, um novo povo. Vocês não vão mais viver como os egípcios viviam. Vocês não vão mais viver na agenda antiga, não. Agora vocês vão viver dentro de novos princípios, novos valores. Vocês vão viver diante de Deus e para a glória dele. Então vocês não podem viver como antigamente. Então Deus dá um novo calendário para eles. E começa com a Páscoa, começa com a cruz, começa com o sangue de Jesus, começa com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que precisa nortear toda a nossa vida. Cada dia, cada momento, cada evento, cada decisão, tudo tem que ser, tudo tem que nascer, tudo tem que ser orientado por Cristo Jesus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E é aqui que nós devemos acertar a nossa vida em Deus e saber que os planos de Deus, os planos da graça de Deus, são mais importantes
e são mais elevados do que qualquer plano que você possa fazer para a sua vida. E é isso, irmãos, foi essa vida de oração que Moisés teve, que o ancorou, que o sustentou no deserto. As murmurações, as reclamações, os problemas, as angústias, comida, água, 6 milhões de pessoas no deserto. Sabe o que é isso? São 2 distritos federais. É a população de 2 DFs. No deserto, crianças, idosos, homens, mulheres, famílias, o gado. Falando só de gente, em torno de 6 milhões de pessoas. Como dar comida para essa gente? Quantos problemas, quantas necessidades. E ele estava afogado, submerso em problemas o tempo inteiro. E era a presença de Deus, diariamente ele estava lá, na tenda do encontro. E quando ele entrava ali, a glória de Deus vinha sobre ele. É isso que vai sustentar você. É isso que vai conduzir você a permanecer na vontade de Deus em toda a sua vida, seja nos momentos fáceis ou difíceis. E às vezes, irmãos, é mais difícil ser fiel a Deus nos momentos de bênção. Sabia? É mais difícil ser fiel a Deus quando você tem saúde, quando você tem dinheiro, quando está tudo bem. É mais difícil. Por isso que o diabo, quando tentou Jesus, não tentou Jesus na pobreza. Falou, não, vem se tornar um monge aqui e vem fazer um voto de pobreza. Não. Ele apresentou todos os reinos do mundo e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É mais perigoso um leão escondido à espreita do que aquele leão que você vê rugindo. Porque aquele leão que você vê rugindo, você já sabe onde ele está, a que distância ele está, e se ele vem na sua direção para te dar. Mas um leão à espreita, você não sabe. Ele dá o bote e você nem viu o que aconteceu. Então, irmão, os puritanos diziam, eu prefiro o diabo que ruge do que um que está à espreita. E é verdade. E é verdade. Eles tinham razão. Então, às vezes, esses momentos de bonança, de tranquilidade, de abastança, de que tudo vai bem, é muito perigoso para mim e para você. Porque a nossa tendência nesse momento é a frieza espiritual. Então tenha cuidado na sua vida, porque em 2026 pode vir um momento maravilhoso de bonança, de abastança, de abundância na sua vida. E aí? Vai continuar orando do mesmo jeito? Vai continuar buscando a Deus do mesmo jeito? Porque sem dúvida, oramos mais e somos mais fervorosos nas tribulações. Não é verdade? Não é verdade? Nós somos mais fervorosos na oração quando estamos em tribulação. Então, aqui está, a nossa vida não pode depender, a nossa vida espiritual não pode depender se vai tudo bem ou não, se estamos em abundância, em abastança ou em dificuldade. A nossa vida de comunhão, de busca com Deus, em Deus, precisa estar estabelecida em excelência. Por isso eu te desafio, irmão. Porque você não faz algo maravilhoso na sua vida espiritual em 2026? Porque você não vive em 2026 uma vida espiritual que você nunca teve na sua vida? Porque você não diz isso para Deus, Senhor, eu quero viver, a partir de hoje, desse domingo, algo que eu nunca vivi na minha vida, eu quero viver algo extraordinário do Senhor, na minha vida espiritual. Eu quero te conhecer como nunca te conheci, eu quero sentir a tua presença como nunca senti, eu quero orar como nunca orei, eu quero ler a Bíblia como eu nunca li, eu quero adorar o Senhor como eu nunca te adorei, eu quero te servir como eu nunca te servi, eu quero te buscar como eu nunca te busquei em toda a minha vida. Em toda a minha vida. Desafia-se mesmo. Eu quero dizer para você que essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para você. Que você cresça, crescer na graça. É o mandamento bíblico, é o chamado, é a ordenança de crescer na graça. Cresça, irmão. Cresça na graça. Deus, eu quero um avivamento
servir de todo o meu coração. Eu quero, Senhor, ter o privilégio desse ano, Senhor, ser mãe e ser pai espiritual. Quero filhos espirituais. Quero ter pessoas sendo salvas em Cristo Jesus. Usa a minha vida, Senhor. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Usa a minha vida como nunca foi usado por ti até hoje. Essa é a vontade de Deus. E essa é o ponto mais importante. O que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o comer, vestir e beber vos serão acrescentados. Mais importante do que a nossa subsistência é o reino de Deus. Está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar. Meu emprego, Deus me deu, glória ao teu nome, mas eu estou ali e Deus sabe, para ser o melhor funcionário, eu estou ali para que a glória de Cristo se revele em mim e através de mim, assim na escola, assim onde estivermos, para Deus e para a sua glória. O segundo ponto é que Deus quer fazer nesta igreja através dessa igreja. O que Deus quer fazer? É uma boa pergunta. O que Deus quer fazer nesta igreja e através dessa igreja? A gente sempre pensa na gente mesmo, mas o que Deus quer fazer aqui? O que Deus tem proposto para aqui? O que Deus quer realizar aqui? Deus não apenas nos chama a fazer, a olhar a sua vontade, mas Ele nos chama a trabalhar pela sua vontade. Olha o capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Diz assim: assim peguei chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, e oficiais segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre homem e seu irmão, ou estrangeiro que está com ele. Não sejais parciais no julgamento, ouçam tanto pequeno como grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é do Senhor. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. É interessante que Deus chama esse povo que vai entrar na terra a mudar o sistema de justiça, a trazer paz, a trazer um estado de amor e paz e justiça aonde eles estiverem, a transformar a situação onde eles estão vivendo. Imagina, Valéria, você que é da área do direito, minha irmã, o judiciário, que para cada 10 habitantes você tem um juiz. É isso que Deus está dizendo. Deus pegou um juiz para cada 10, outro juiz a cada 50, mas outro juiz a cada 100, e outro juiz a cada 1000, e depois o Supremo Tribunal Federal, que seria o próprio Moisés com os sacerdotes. Que sistema de justiça! Você vê as ordens? Não olhe nem o pequeno nem o grande. Ouça o estrangeiro assim como o natural. Que coisa extraordinária! Mudança, trabalho. Nós precisamos ser um ponto de mudança. Nós precisamos ser promotores de paz, de amor e de justiça onde estivermos. Nós devemos amar as pessoas, nós devemos promover paz onde estivermos, nós devemos promover justiça onde estivermos. Que coisa extraordinária de servir o país com isso! Que coisa maravilhosa, meus irmãos! E esses homens teriam que conhecer profundamente a lei de Moisés, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 613 mandamentos da lei. Eles tinham que conhecer cada um deles. E eles tinham que ser justos e promover justiça, paz e igualdade. E as pessoas tinham acesso à justiça de forma rápida.
rápida, porque a cada 10 habitantes você tem um juiz. Então você tem um juiz que é um decisão. E se aquilo for difícil demais, tem um outro juiz ali mais perto, mais experiente, que julga até 50 pessoas, e o outro que é 100, e outro 1000. E às vezes Deus chama a gente exatamente para isso, trabalhar para ser uma bênção, para produzir paz, justiça, alegria, porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sermos promotores da paz, não fazer uma agenda só pensando em você. Não, eu estou fazendo aqui todos os meus sonhos, todos os meus planos, tudo que eu quero para 2026, então minha vida, eu quero que aconteça isso, aquilo. Não, você está fazendo algo propositivo para o outro. Você está planejando ser uma bênção na vida de quem? Nós, como igreja, temos que ser uma bênção nessa comunidade. Nós temos que ser uma bênção em casa, trabalho, escola e vizinhança. Nós temos que ser uma bênção, irmão. Vai ser uma bênção. É esse o chamado de Deus. É uma igreja que transforma, é uma igreja que cura, é uma igreja que promove justiça, paz e alegria de estar. É uma igreja com uma bênção. E uma igreja da sua pessoa, da minha pessoa, mas também como coletividade, como comunidade. Uma igreja com uma bênção. O nosso terceiro ponto é: entenda que todos os caminhos que Deus te conduzir tem como objetivo cumprir esse propósito eterno, glorificar a Deus, fazer a sua vontade e desfrutar do seu amor em todas as oportunidades que você estiver vivendo, sejam elas fáceis ou difíceis. Tomar tudo na sua vida e transferir tudo aquilo para a glória de Deus. Fazer com que Deus seja exaltado em cada situação, em cada circunstância, a cada passo, a cada dia, a cada escolha, a cada tarefa. Pensar e buscar a glória de Deus, como a Bíblia nos ordena, como Paulo nos chama: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo em nome do nosso Senhor Jesus. Fazer em nome de Deus é fazer o que o Senhor Jesus faria. Não é fazer algo e dizer: não, estou fazendo isso aqui em nome de Deus. Não. Fazer em nome do Senhor Jesus, orar em nome de Jesus, é orar aquilo que Jesus oraria, fazer aquilo que Jesus faria. Exatamente isso. Essa é a vontade de Deus, e é isso que o meu Senhor faria se ele estivesse nessa situação. Então eu vou glorificar o nome dele. Deus nos chama a isso. Deus nos chama a uma vida para a sua glória. Deus nos chama a uma vida para o seu louvor. Você imagina se a igreja vivesse assim? O impacto que isso nos teria. O impacto que isso nos seria dentro de cada família, de cada lar. O impacto que isso nos seria na comunidade onde nós estamos. O impacto que isso nos seria no país que nós estamos. Porque é muito questionável que tenhamos 40 milhões de evangélicos. É muito questionável. Porque você imagina 40 milhões de pessoas obedecendo a palavra de Deus nesse país de 210 milhões. O impacto maravilhoso que isso não teria. Meus irmãos, é muito questionável. Você deve propor algo no seu coração. Aquilo que eu sei da vontade de Deus, eu vou viver. Aquilo que eu sei da vontade de Deus, eu vou viver. Eu não vou só apenas saber que Deus quer algo, eu vou viver aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Aquilo que eu conheço da Bíblia, aquilo que eu sei da vontade de Deus, aquilo que eu entendo das Escrituras, eu vou praticar, eu vou viver. É isso, irmão. Isso é transformador. Toda a verdade bíblica que eu conheço, todo o conhecimento bíblico que eu tenho, eu vou transferir em ações da minha vida. Imagina o impacto que isso é para você,
impacto que isso vai ter para a sua família diretamente. Oh, meus irmãos, que Deus faça isso conosco. Que nós possamos propor essas coisas. Que nós possamos olhar e dizer: Senhor, é isso, Senhor. Que o teu nome seja glorificado. Os teus propósitos se cumpram na minha vida. Na minha vida. E por meio da minha vida, se estendendo não apenas para mim, mas para a comunidade que está ao meu redor. O quarto princípio que nós vemos no texto, tão importante quanto saber o que Deus tem para você, é saber o que Deus não quer para você. É interessante porque no texto, no versículo 5, capítulo 2, versículo 5, depois no versículo 9, e depois no versículo 26, o texto sagrado, o povo de Israel está andando. Imagina 6 milhões de pessoas andando. O arraial de Israel tinha em torno de 50 quilômetros de extensão, fora de comprimento. Era um negócio monstruoso, andando no deserto. Imagina quando algum lugar afunilava, muito organizado. Cada tribo junta, em ordem, uma tribo após a outra. Tudo muito organizado. A arca da aliança, com todo o tabernáculo desmontado, a nuvem da glória de Deus de dia, que se transformava numa nuvem de fogo de glória à noite, para guiá-los e aquecê-los durante a noite, e de dia, aquela mesma nuvem cobrindo do sol escaldante do deserto. E eles caminhando ordenadamente, organizadamente, e a arca da aliança na frente, junto com o tabernáculo todo desarmado, os levitas carregando tudo aquilo, indo adiante, e o povo seguindo o Senhor. E eles só paravam quando a nuvem parava. E eles ficavam parados enquanto aquela nuvem ficava parada. E Deus guiando o seu povo no meio do deserto, extremamente organizado. E eles tinham que transitar, e agora passaram os 40 anos. Toda aquela geração incrédula dos pais deles morreram no deserto, pelos seus próprios pecados. E agora eles vão conquistar a terra. Só que eles vão passar em alguns territórios. E Deus disse: eu não dei a vocês nenhum pé nesse lugar. Se vocês vão passar aqui, vocês vão comprar a água que vocês vão beber, e vocês vão comprar, e vocês vão pagar pela comida que vocês comerem. Porque Esaú é seu irmão. Lembra? Jacó tinha um irmão gêmeo. Esaú e Jacó eram gêmeos. E Deus chamou Jacó e o tornou Israel. Esaú se tornou Edom, os edomitas. E Deus disse: não entre no território deles, não tem nem pé na terra deles para vocês. Não entre. Depois, a mesma coisa em Moabe. Não entre no território deles. Paguem pela comida e pela água que vocês comerem. Passa direto àquela terra lá de vocês. E Esbom, a mesma coisa. Não entre lá, não vá lá. Eu não dei nem pé para vocês naquele lugar. Paguem pela comida e pela água. Passa direto por aquele lugar. Porque aquela terra é deles. Eu dei para eles essas terras. Às vezes, irmãos, às vezes a gente gasta tanto tempo. Pensa esse ano o quanto de tempo, esforço e até dinheiro você gastou com coisas que não deram em nada. Se você pudesse voltar atrás, você ia falar: meu Deus, que bobagem que eu fiz, que eu fiquei gastando tempo, esforço, dinheiro nesse negócio. Até perdi, eu deveria estar focado em outra coisa, fazendo outra coisa. E hoje eu terminaria o ano realizando certas coisas, e hoje eu não tenho nenhum nem outro, porque eu gastei tempo, eu gastei dinheiro, eu gastei esforços, eu queimei oportunidades, porque eu não estava focado naquilo que Deus tinha para mim, enquanto eu estava tentando conquistar aquilo que Deus não queria para mim. Não é verdade? Tão importante quanto saber o que Deus quer para você, é saber o que Deus não quer para você. Para você não ficar investindo tempo, dinheiro, recursos, esforços e perdendo oportunidades, deixando de realizar aquilo que Deus quer para a sua vida. E você chega no final do ano, aí eu comecei uma coisa, eu comecei outra, tem
finalizou esse ano, e você, não, eu cheguei no final do ano, não finalizei nada, porque eu tentei, gastei, investi, não tem nada. E chega no final do ano sem uma realização concreta, palpável, plausível para a sua vida. Isso só traz frustração, decepção. E aí muita gente ainda põe a culpa em Deus, porque Deus, não foi isso. Foi tu se meter no lugar onde tu não tinha que ter se metido. Foi tu fazer coisas que Deus não te chamou para fazer. E gasta esse tempo em tanta coisa. Olha o quanto de tempo você gastou com televisão, com redes sociais, assim. Podia ter lido livros, ter lido a Bíblia, ter estudado, ter feito muita coisa. Todos nós temos o que nos arrepender, não é verdade? Todos nós. Olhar para trás e dizer, meu Deus, desperdiçando a minha vida. Poderia ter feito outras coisas. Com esse tempo, eu poderia ter investido em outra coisa. Estou aqui, patinando. E aí? Vai fazer a mesma coisa assim? Não vai fazer. Vai continuar? Ou vai mudar de direção? Ou vai entender que não, Deus não te deu nem um pé naquele lugar, naquela situação? Ou vai continuar insistindo na mesma coisa errada? E às vezes nem é uma coisa errada, mas é uma coisa que você deveria gastar muito menos tempo. Por exemplo, entretenimento. Entretenimento em si não é errado. Você pode gastar muito menos tempo. Você pode fazer uma redução drástica no entretenimento, porque você pode investir muito mais tempo na sua vida em outras coisas. Quantas oportunidades você não perdeu esse ano de pregar o Evangelho, de ir até alguém, de anunciar a Cristo às pessoas? E aí? De servir no reino, de trabalhar na igreja? Vai continuar? Vai passar para 2026 da mesma maneira? Ou vai dizer, opa, calma aí, parou aqui, né? Não vou reproduzir a mesma coisa igual a vou viver de uma nova maneira. Entendo aquilo que Deus tem para mim, mas também sei que Deus não quer para mim. É muito importante. E por último, jamais trilhe o caminho da rebeldia. Capítulo 1, versículo 19. Eu quero ler um pedaço bom do texto com você. Eu poderia explicar essa história para você, mas é melhor você ter contato com o texto. No lugar de eu dizer para você o que aconteceu, eu quero ler a Bíblia com você durante esse momento. Nesses próximos minutos eu quero ler esse texto. Capítulo 1, versículo 19. Depois daqueles 40 anos, então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barnea. Aqui, desse momento da saída do povo de Israel do Egito, com as 10 pragas, até esse momento ele tem 3 anos mais ou menos. 3 anos. E agora, versículo 20. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o seu Deus colocou esta terra diante de vocês. Vão, tomem posse da terra, como o Senhor, o nosso Deus, o Deus dos seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, uma boa ideia, de maneira que escolhi no meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e espiaram a terra, foram até o vale de Escol, tomando fruto da terra nas mãos, e o trouxeram até nós e nos informaram, dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Passaram 40 dias percorrendo a terra, espiando a terra, e trouxeram do fruto da terra. E o relato agora eles vão trazer: é boa a terra
que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Porém, e aqui está o nosso problema. Nosso problema está quando nós sabemos a vontade de Deus. Mas nós dizemos mais. Esse mais é o mais da incredulidade. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. E a ordem é o quê? Entrem na terra, possuam a terra, não tenham medo. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins, que eram gigantes, homens de grande estatura. Então lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito. E também no deserto onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar neste lugar. Que Deus bondoso! Venceu a maior nação do mundo naquela época, o Egito, e por 3 anos conduziu pela mão a nação de Israel pelo deserto, como um pai conduz o seu filho. E agora, no lugar de confiarmos, de crermos, eles foram rebeldes contra o Senhor, duvidando de Deus. Quando a gente duvida de alguém, você duvida do caráter dessa pessoa. A sua dúvida, ela não é simplesmente contra a circunstância, mas contra a pessoa que você está duvidando. Agora, quando você olha, e veja como é mais grave isso, quando você olha para a sua mãe e diz: você é mentirosa, porque a senhora disse isso e não fez. Não é mais grave? Como se tinha um peso. Você nem imagina falando isso para a sua mãe ou para o seu pai, dizendo: você é mentiroso, pai. Eu não poderia confiar em você. Não é terrível isso? Não é horrível isso? Ouvir isso? A gente nem imagina passar pela cabeça da gente dizer uma coisa dessa para a mãe e para o pai. Mas é exatamente o que a gente diz quando não confia em Deus. Veja, eles foram rebeldes, diz o versículo 16, contra o Senhor seu Deus. A incredulidade, ela é contra a pessoa de Deus. Por isso que a incredulidade é tão terrível. Você diz: Deus não é tão poderoso, Deus não pode fazer, Deus não é soberano, o diabo é mais forte, o problema, a doença, as circunstâncias são mais fortes do que Deus. Você vai contra o caráter de Deus quando você faz isso. Por isso que nós temos que nos arrepender sempre da incredulidade em nosso coração. Então o texto segue, versículo 32: mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o caminho onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra e darei
ao Senhor. Quando é que você é incrédulo? Quando você não persevera em obedecer a Deus. Quando você sabe a vontade de Deus e não continua nela. Quando você sabe o caminho de Deus e não vai nele, não continua nele, apesar das dificuldades. Aqui você diz, não, a cultura tem um caminho melhor para mim. Não, o meu amigo, o meu colega, a minha família tem um caminho melhor para mim. Não, alguém tem um caminho, alguma coisa está melhor do que a vontade de Deus. Aqui está a incredulidade. E aqui está a perda da bênção. Porque nenhum deles herdou a terra. Só duas pessoas, Josué e Caleb, entraram na terra. Eles tinham 80 anos quando entraram na terra. Porque eles perseveraram em servir ao Senhor, em obedecer ao Senhor nosso Deus. Josué, versículo 37, também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo, também você, Moisés, não entrará na terra. Josué, filho de Nun, que está diante de você, ele é quem vai entrar, anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança, e as crianças de vocês, que vocês disseram que seriam por presa dos inimigos, sim, os filhos de vocês que hoje não sabem discernir, distinguir entre o bem e o mal, eles ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Voltem de novo. Estavam na boca, na entrada da terra, porque foram incrédulos. Deus disse, dá meia volta e volta para o deserto. Vocês não lembram. E os filhos de vocês disseram que iam morrer na mão dos inimigos, eles é que vão conquistar a terra. E para cada dia que a terra foi espiada, vai ser um ano no deserto, por causa da incredulidade de vocês. Porque não sei se você reparou no texto, há uma expressão no texto que o autor de Hebreus repete: vocês tiveram um coração perverso, de incredulidade, rebelde contra o Senhor. E você não pode ter isso, meu amigo. Mas a incredulidade, a desobediência te guia até aí. Então vocês responderam, pecamos contra o Senhor. No dia seguinte, que Deus mandou todo mundo voltar para o deserto, no dia seguinte o povo disse, não, nós pecamos contra o Senhor, nós iremos e lutaremos segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se arrumaram, cada um com seu instrumento de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa, mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês, não vão, nem comecem a lutar, pois eu não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Irmão, se você for lutar e Deus não estiver junto, você pode ter certeza, você vai perder. Eles disseram, não, calma aí, Senhor, nós vamos lá agora e vamos lutar. Deus disse, não vai, porque eu não estou no meio de vocês. Eles se armaram e foram. Moisés disse, não vai, é para vocês voltarem para o deserto. Não, Senhor. Então, entenda aqui uma coisa. Deus não é o Papai Noel que pinta no nariz, gente. Está vendo? Que Deus não é o Papai Noel que pinta por aí. Não, está tudo bem, olha, vai lá, não tem problema não. Tem hora que Deus diz, olha, agora vai ser. De jeito nenhum. E eles foram derrotados. Versículo 42, mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês, não vão, nem comecem a lutar, porque eu não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes disse, mas vocês não quiseram escutar, pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos foram na direção das montanhas, achando que pela própria força iriam conquistar a terra. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim
vocês permaneceram muitos dias em Cades Barnea. Veja, esse texto tem dois Israéis. Tem o Israel da descendência, que é simplesmente geracional. Eu sou filho de fulano, filho de ciclano, eu nasci nessa terra, eu sou descendente de Abraão. E existe um Israel espiritual, Josué e Caleb, que perseveraram e seguiram o Senhor. Por isso que você vai ouvir, quando você abre o Evangelho de Mateus, João Batista dizendo: não comeceis a dizer, nós temos por pai Abraão, nós somos filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus levanta filhos de Abraão. É exatamente isso aqui. Ser descendente de Abraão, qualquer um pode ser. Nascer lá em Israel, qualquer um pode nascer. Mas o Israel de Deus é um Israel espiritual, aquele que persevera em obedecer e ser fiel ao Senhor. E é esse Israel que Deus está chamando você e eu para obedientes a Deus, fiéis ao Senhor, andando na aliança, e não simplesmente crentes nominais. Não, eu sou crente, eu sou evangélico. Até dessas pedras nasce gente assim. Mas Deus chamou a gente para ser um Israel espiritual, obediente, que anda na aliança, fiel ao Senhor, que obedece e crê no Senhor de todo o coração. O quinto ponto: jamais vá pelo caminho da rebelião, da rebeldia. Porque a rebeldia sempre está junto com uma coisa chamada presunção, orgulho, soberba. Eu posso, eu consigo, eu dou conta. Eu não preciso nem que Deus vá junto. Eu vou sozinho nas minhas batalhas. E eles foram derrotados. Oh, meu irmão, Deus não quer derrotas para a sua vida. Por isso que esse texto está escrito nas Escrituras. Para que você aprenda com o erro deles e não cometa os mesmos erros. Que Deus bom, que mostra para a gente e ensina a gente de forma positiva o que nós devemos fazer, mas também de forma negativa o que não devemos fazer nunca jamais. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, nosso Deus, nesse momento.